Existe uma ideia que muita gente repete sem nem pensar muito sobre ela, que trabalhar cansa, que é normal chegar no final do dia sem energia, que é assim mesmo, que todo mundo vive isso. E com o tempo, essa ideia vai sendo aceita como verdade. Você começa a acreditar que esse nível constante de cansaço faz parte da vida adulta, que é o preço a pagar por ter uma rotina, por ter responsabilidades, por estar fazendo o que precisa ser feito. Mas existe uma diferença muito grande entre estar cansado e estar sendo destruído aos poucos. E o problema é que isso não acontece de forma óbvia. Não é algo que aparece de uma vez. Não é um colapso repentino. É algo silencioso, progressivo, que vai se acumulando com o tempo, até que um dia você percebe que já não se sente mais como antes, que algo mudou. Só que você não sabe exatamente quando isso aconteceu. Um dos primeiros sinais disso é quando você começa a acordar já cansado. Não importa se você dormiu 8 horas ou mais, você abre os olhos e a sensação não é de descanso. É como se o dia já começasse pesado, como se a energia já estivesse baixa antes mesmo de começar qualquer coisa. E muitas vezes a primeira coisa que vem à mente não é o que você vai fazer, mas o fato de que você precisa fazer. E isso, aos poucos, vai mudando a forma como você enxerga o seu próprio dia. Outro sinal é quando você começa a viver esperando o tempo passar. Você não está realmente presente no que está fazendo, você só quer chegar no final. No fim do expediente, no fim da semana, no próximo descanso. E quando esse momento finalmente chega, ele nunca é suficiente. Porque o problema não era só o tempo, era o estado em que você estava o tempo todo. Existe também a sensação constante de estar sendo drenado, como se cada tarefa exigisse mais do que deveria. Coisas simples começam a parecer mais difíceis, pequenas decisões cansam. Interações básicas exigem esforço. E isso não acontece porque o trabalho ficou mais difícil. Acontece porque você está mais desgastado. E o mais perigoso é que você continua funcionando, continua entregando, continua cumprindo o que precisa. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro existe um desgaste contínuo que não para. Outro sinal muito comum é quando você começa a perder o interesse pelas coisas, não só pelo trabalho, mas por tudo. Aquilo que antes te animava já não tem o mesmo efeito. Você ainda faz, mas sem vontade, sem envolvimento, como se estivesse apenas seguindo um roteiro automático. E isso não é preguiça, é exaustão emocional. Com o tempo, isso começa a afetar até a forma como você se relaciona com as pessoas. Você se torna mais impaciente, mais irritado. Pequenas coisas incomodam mais do que deveriam. Conversas simples começam a parecer cansativas. E muitas vezes você nem percebe isso acontecendo. Só percebe que sua tolerância diminuiu. Outro ponto importante é quando o trabalho começa a ocupar espaço mesmo quando você não está trabalhando. Você está em casa, mas continua pensando em coisas que precisa resolver. Está tentando descansar, mas a mente continua voltando para pendências, preocupações, responsabilidades, como se você nunca estivesse realmente desconectado. E isso cria uma sensação de que não existe pausa de verdade. Existe também um tipo de cansaço que não melhora com descanso. Você para, tenta relaxar, tenta fazer algo diferente, mas não se sente melhor. É como se o descanso não fosse suficiente para recuperar o que está sendo perdido diariamente. E isso acontece porque o problema não é só físico, é mental, é emocional. Outro sinal é quando você começa a se questionar com mais frequência, se perguntando se aquilo faz sentido, se perguntando por que está fazendo aquilo, se perguntando se deveria estar em outro lugar, mas ao mesmo tempo sem energia para mudar. E isso cria um conflito interno difícil de lidar. Você sente que algo não está certo, mas não sabe por onde começar. E então surge um padrão muito comum: a procrastinação. Mas não aquela procrastinação leve, ocasional. É uma procrastinação constante. Você olha para tarefas simples e sente como se fossem mais pesadas do que realmente são. Então adia, deixa para depois. Não porque não quer fazer, mas porque parece exigir mais energia do que você tem naquele momento. Isso vai acumulando, e quanto mais acumula, mais pesado fica. Outro sinal silencioso é a perda de clareza mental. Você começa a ter mais dificuldade para se concentrar, para organizar pensamentos, para tomar decisões. Tudo parece mais confuso do que antes, e isso não é falta de capacidade, é sobrecarga. Existe também a sensação de estar preso, como se você estivesse vivendo sempre os mesmos dias, a mesma rotina, as mesmas tarefas, sem muita variação, sem muito sentido. E isso, com o tempo, começa a afetar até a forma como você se vê. Você começa a se sentir distante de quem era antes,
E talvez um dos sinais mais fortes seja quando você começa a normalizar tudo isso. Quando você olha para esse estado e pensa, é assim mesmo. Quando você para de questionar. Quando você aceita esse nível constante de desgaste como parte da vida. Mas não é. Existe uma diferença muito grande entre trabalhar e se perder no trabalho. Entre ter uma rotina e viver no automático. Entre estar cansado e estar sendo consumido aos poucos. O seu trabalho não deveria te tirar completamente a energia de viver. Não deveria te deixar sem espaço para pensar, sentir, descansar. Não deveria ocupar todos os espaços da sua mente. E quando isso começa a acontecer, não é algo pequeno, é um sinal. Um sinal de que algo precisa de atenção. E o mais importante aqui não é sair tomando decisões impulsivas. Não é largar tudo. Não é mudar de vida de um dia para o outro. É perceber. Perceber como você está se sentindo. Perceber o quanto isso tem te afetado. Perceber se você ainda tem energia para as coisas que importam. Porque muitas vezes, o primeiro passo não é mudar o cenário. É reconhecer que ele está te afetando. E isso já muda muita coisa. Agora me diz uma coisa. Você sente que o seu trabalho te dá energia ou te consome aos poucos? Comenta aqui. Quero entender quantas pessoas também estão passando por isso e nunca tinham parado para pensar dessa forma. E se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje.